Boa noite a todos. Como muitos de vocês já devem ter visto, hoje o Supremo decidiu que todo acusado condenado em plenário do júri deve cumprir de imediato a sua pena antes do trânsito em julgado, mesmo antes do trânsito em julgado, ou seja, ainda cabendo recurso, já deve cumprir a sua pena. Essa discussão já perdurava, né, da inconstitucionalidade da execução imediata da pena, do 492, a linha E, que prevê justamente essa execução nas penas acima de 15 anos, mas hoje foi decidido que, independentemente do tempo da pena, ela deve ser cumprida de imediato após a condenação do júri, mesmo cabendo recurso. E essa decisão é extremamente perigosa, pois o princípio da não culpabilidade é um princípio que sustenta todo o processo penal. É um princípio essencial, um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 57, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada, tendente a se abolir, e o que nós notamos cada vez mais é a redução dessas garantias ao acusado. Nós vemos cada vez mais ser restringido esses direitos do acusado pela imprensa e pelo judiciário, e agora, mais do que nunca, agora aquele condenado não tem nenhum direito de recorrer em liberdade no tribunal do júri. Ele deve já começar a cumprir sua pena. Né? E se assemelha muito essa discussão com aquela discussão da prisão em segunda instância, que inclusive o entendimento foi diferente, foi considerado inconstitucional. Por quê? Porque tem que esperar o trânsito julgado, em atenção ao princípio da não culpabilidade, né? Mas nesse caso do tribunal do júri não, e o tribunal do júri ainda é a primeira instância, o que não faz sentido algum, porque em segunda instância não pode, porque é inconstitucional, justamente porque não obedece o princípio da presunção da inocência. Agora no tribunal do júri, primeira instância já deve cumprir antes mesmo de poder recorrer. Para mim isso não faz sentido. E eu também aproveito para fazer uma crítica, porque hoje o STF não se aproveitou, não se usou da sua principal função, que é interpretar a norma. Hoje não houve uma interpretação da norma, hoje houve uma criação de norma. Mais uma vez o STF invadiu sim a competência do Legislativo, pois acerca do 492, a linha E, que prevê a execução imediata da pena acima de 15 anos, ele não fez uma interpretação restritiva, extensiva ou exata. Não. A função da interpretação é justamente dizer o que o legislador deveria ter dito, adequar ao nosso ordenamento jurídico o que o legislador disse. E o que aconteceu não foi isso. O Supremo simplesmente pegou e criou uma nova norma. Não são mais acima de 15 anos que vai cumprir. Agora todo tipo de pena vai ser cumprida de imediato. Isso é a criação de uma norma, não interpretação. Ele mudou completamente. Ele criou uma nova norma. Isso é muito triste, porque se torna cada vez mais comum essa invasão de competência e causa uma insegurança jurídica enorme, né? Além disso, eu queria trazer também um outro caso, uma outra discussão que foi parar no Supremo, que era sobre a possibilidade da apelação da sentença do júri, quando dessa decisão do júri houvesse uma posição contrária às provas dos autos, né? É previsto no CPP essa apelação quando a decisão for contrária às provas dos autos apresentados, porém a discussão era se poderia se valer tanto a defesa ou a acusação desse recurso quando baseado em quesito genérico, muitas vezes apoiado pela clemência, pela piedade, ou seja, nos primeiros dois quesitos de materialidade e autoria, os jurados falam que sim. No terceiro, absolve o réu? Fala, sim. Ué, houve o crime, ele foi o autor, e o senhor absolve o réu? Sim. E aí o Ministério Público, muitas vezes, quer ir lá e entrar com recurso. E o entendimento atual do Supremo é que não pode interpor esse recurso de apelação quando contrário às provas autos, justamente porque o quesito genérico se apoia muito na clemência e na piedade, não necessariamente unicamente nas provas, mas no íntimo convencimento dos jurados. E por que eu estou falando dessa outra decisão sobre outro tema aleatório? Porque um caso muito semelhante a esse, onde houve essa fixação do Supremo, foi um caso de feminicídio tentado, onde o ministro Luiz Roberto Barroso profere um discurso que eu quero usar aqui para fundamentar a minha opinião. É o caso de feminicídio. Ele fala o seguinte: se o júri tiver um surto de machismo ou de primitivismo e absolver alguém, o tribunal não pode rever e pedir um novo júri que revalide. É justamente previsto no CPP, mas, como eu disse, o Supremo entende que nesse caso do quesito genérico não se interpõe esse recurso. Mas o Luiz Roberto Barroso claramente discordou, né? O tema é semelhante, e ele discorda falando, por que não poderia revisar, né, nesse caso? E eu concordo com ele na questão da revisão. Esse recurso de apelação serve tanto para defesa quanto para acusação. Aí eu me pergunto por que o nobre ministro, quando para acusação defende o recurso, quando absolvido o réu defende o recurso, mas quando condenado o réu, mesmo sabendo que a defesa pode interpor o mesmo recurso, aí não, aí ele tem que cumprir imediatamente a pena, antes mesmo de interpor qualquer recurso. Sabe? Isso pra mim é uma insegurança jurídica enorme, porque sabemos que os danos de um inocente preso injustamente é muito pior. É indenização, é HC, é psicologicamente, moralmente abalado o acusado, o inocente preso. Nós passamos por isso antigamente, no sistema inquisitório, quando ainda quando a confissão ainda era a rainha das provas, naquele tempo que se utilizava da tortura, e aos poucos nós conseguimos, com muita luta, garantir mais direitos ao acusado. E nós estamos vendo esse castelo de cartas caindo aos poucos, esses princípios sendo minorados. O princípio da não culpabilidade sendo minorado em relação ao princípio da soberania do júri. O júri é soberano, o veredito é soberano, mas ainda assim cabe recurso. E por caber recurso, eu entendo que deve sobrepor, na verdade, deve estar acima desse princípio, o princípio da presunção da inocência. Pois ninguém pode ser considerado culpado antes de transitar de julgado. E ainda, o princípio constitucional da presunção de inocência, eles não se aplica apenas ao tribunal do júri. Pois então, quando se compara os dois princípios da soberania com o princípio da não culpabilidade, leve-se isso em consideração. O princípio da não culpabilidade é tão basilar que se aplica a toda a sentença condenatória e ainda é estendido a todo o direito. Quando falamos de ônus de provar,
Nós nunca consideramos que aquele acusado tem o ônus de provar que é inocente, mas sim o ônus de quem alega. O ônus é de quem alega. Ou seja, o princípio da inocência, de certa forma, se estende ao direito no geral, para que se funcione todo o devido processo legal. Então deve prevalecer esse princípio mais fundamental. Além do mais, não sei qual a motivação da decisão do STF, se é, como eu vi alguns ministros falando, pela gravidade dos crimes que vão ao tribunal do júri, pela demora de todo julgamento, pela demora entre a condenação até o trânsito julgado, ou então pela crescente do crime de feminicídio. E eu entendo essas questões, mas eu não acho que restringir mais um direito do acusado vai resolver alguma coisa. Eu também não acho que a novidade legislativa que foi aprovada com o projeto de lei para aumentar ainda a pena mínima e máxima do feminicídio também não vai adiantar. Prender mais pessoas não vai adiantar, aumentar a pena não vai adiantar. O que adianta é analisar toda a situação social, é analisar o porquê acontece. Só aumentar a pena não resolve. Só restringir mais os direitos do acusado não resolve. Então eu deixo as reflexões para os senhores, e se os senhores quiserem debater, escrever alguma coisa nos comentários, quanto mais debate, melhor.